Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Fazer o bem é o que buscam os homens bons. Um homem bom procura no mundo apenas dores para curar. Onde há uma dor, aí vai o remédio. Onde há pobreza, aí vai a ajuda. Nunca busques a água, mostra apenas que estás sedento e a água jorrará ao teu redor. É com essa reflexão, com essa oração do Islã, que a gente começa essa nossa reflexão segundo a ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a todos e todas, daqui de Recife, do nosso estado, do nosso país e de outros países. Convidando você a divulgar mais esse nosso momento, que é um dos trabalhos do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Então curte, compartilha para a gente divulgar com mais pessoas. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escuta a geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Pentecostes foi naquele dia que os apóstolos se animaram pelo Espírito Santo de Deus, e a multidão anunciaram. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de
Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutar por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Cantemos como aclamação ao Santo Evangelho, não um aleluia, porque o tempo do aleluia, por enquanto, está em pausa. Voltaremos a cantá-lo quando chegarmos à Páscoa da Ressurreição, com toda a alegria da vida nova que brota em nós e na vida da humanidade, graças à nossa militância. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E agora, ouçamos o Santo Evangelho. Olá, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 4, versículos de 5 a 42. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou a mulher da Samaria para tirar a água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritano? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus:
Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirar a água. A verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredita em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha e nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu que estou falando com você. Neste momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come alguma coisa. Jesus disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram ao trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficassem com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir a sua palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, 3º domingo da Quaresma, 3ª semana quaresmal. Para várias comunidades de fé, a gente está na 3ª semana de um grande caminho. Alguns chamam de um grande retiro. E assim a gente faz. A gente atravessa esse deserto que é lugar de solidão, mas lugar de encontro com Deus, que é lugar para alguns olhos de devastidão, mas também é lugar de onde pode brotar. A própria tradição bíblica aqui do deserto diz que do deserto há de florir. Então a gente vive esse momento. Momento bem próximo ainda
de um dia muito político, de um dia de muita luta, de um dia de muita reflexão, mas de muita rua para muitas mulheres. O Dia Internacional das Mulheres, que ocorreu há pouco. E, providencialmente, dentro dessa semana e desse mês de lutas das mulheres, a gente tem como reflexão o protagonismo, a força, o desejo de uma mulher no seu diálogo com o próprio Jesus. Diálogo bonito, que tem como símbolo a água. A água que é tão forte para esse caminho de travessia quaresmal que a gente faz, porque é um grande deserto que culmina no sábado de Páscoa com a água, com a vida, com a fonte que jorra, né? Tanto que na tradição, no sábado de Páscoa, a gente renova o nosso batismo e recebe novos batizados. Gente que se renova pela água. É interessante isso, a gente começar essa quaresma com o deserto e se aproximando da água. E se aproximando de outro símbolo, do poço, que para uma tradição é sinal de sabedoria, é sinal das leis, é sinal da instituição, porque é o centro da comunidade, porque é o centro da vida. Quem vive em área desértica, como no nosso sertão, o poço, a cisterna vira o lugar do centro, vira o lugar da busca da vida, da busca da água, o lugar onde as pessoas também encontram as outras, uma vez que moram um pouco distante umas das outras. O poço é esse centro. Essa água, que é a sabedoria das leis, ela precisa ser substituída pela água que é Jesus. Nada de instituição, nada de lei. A água maior é Jesus. Essa água, próximo de um mês, dentro de um mês de lutas das mulheres, diz muito em um diálogo que quebra preconceitos de gênero, preconceitos raciais e preconceitos religiosos. São esses três preconceitos que o diálogo com Jesus quebra na vida daquela mulher e a transforma numa das primeiras discípulas, numa das primeiras caminheiras, porque ela vai ao encontro de outras pessoas e convida para conhecer Jesus. Venham ver um homem que disse tudo sobre mim. E a sua força e o testemunho é tão grande a ponto de no final dizerem a ela: agora a gente o segue, agora a gente está encantado com ele, não pelo que você falou, mas agora pelo que a gente pode ver também. É uma portadora, é uma multiplicadora de testemunhos. Ora, o primeiro preconceito que esse texto quebra, que Jesus quebra, é o preconceito de gênero. A mulher totalmente discriminada e samaritana, pior ainda. Esta mulher é totalmente indigna. O nosso irmão teólogo Marcelo Barros, ele lembra até outra coisa. A hora que ela vai buscar água é ao meio-dia, no sol bem quente. Ou seja, mais discriminada ainda ela era, que não podia ir cedo com as outras pessoas. Ela ia em outro horário que ninguém iria. Ninguém iria no sol de meio-dia. É aí que Jesus vai. É aí que o homem vai, o Jesus homem vai conversar com ela e rompe com esse preconceito. Ela não é um ser discriminado, ou um ser que deve ser sujeito à discriminação. Ela não é inferior a ele. Ela é alguém tão querida por ele, que no seu pedido de água, ele depois oferece a água e recebe dela um dos testemunhos mais bonitos que alguém pode dar sobre ele. Jesus, repito, nos dá essa força, nos dá essa mística dentro de um mês de lutas das nossas companheiras. Jesus quebra o preconceito de gênero. Junto a isso, Jesus quebra o racismo, o preconceito racial. A raça da Samaria não é inferior aos judeus. É preciso passar
pela Samaria. É preciso conversar com os samaritanos, até a ponto de pedirem que Jesus fique, e ele fica mais 2 dias ali. Depois o preconceito religioso. Jesus quebra esse preconceito quando diz: não são os templos, não é o teu templo nem o meu templo. Vai chegar a hora em que todos os adoradores vão adorar em espírito, em verdade. Chega de templos maiores do que os dos outros. A quebra dos preconceitos de raça, de gênero e dos preconceitos religiosos nesse texto bíblico é a grande água que Jesus nos oferece. Por mais que ele seja a fonte de água viva, e ele disse: se tu soubesses quem é que te pede água, você era quem pediria. O grande oásis, a grande força de água para os nossos desertos é ver Jesus construindo uma relação que quebra preconceitos. É ver Jesus dando à classe trabalhadora, aos cristãos e cristãs, pistas, luzes, para a gente quebrar todo tipo de preconceito que ainda oprime tanta gente nas nossas comunidades, mas principalmente as mulheres. A gente enfrenta ainda toda uma herança maldita de um governo, de um desgoverno machista, misógino, que em seus discursos aumentou o preconceito contra as mulheres e fomentou na distribuição de armas a violência doméstica, a violência nas crianças, nos filhos, nas esposas. A gente ainda assiste a várias cenas de feminicídio. É no oásis que é Jesus, é nessa fonte de água viva que a gente tem que se perguntar: e agora nós, cristãos, homens, qual a minha parcela de fé? Qual a minha parcela cristã? Qual a minha parcela de construção no reino de justiça, para o fim do patriarcado, para o fim do feminicídio, para a mudança de homens, para que a gente também combata todo tipo de machismo no qual nós somos criados? Qual a nossa responsabilidade nisso? Em fazer brotar vários poços, em criar vários poços, aonde ainda é deserto na vida de tantas mulheres. Como é que a gente pode ser isso? Como é que a gente pode contribuir com as nossas companheiras? E como é que as nossas companheiras, como é que vocês, mulheres, irmãs, amigas, como é que vocês sentem nesse texto bíblico a força de Jesus que legitima a luta de vocês? Que legitima o valor que vocês têm para a construção de uma classe trabalhadora mais justa, com garantia de direitos e para um reino de justiça, de paz e de amor. Acho que esse texto sobejamente nos anima a isso, a pensar estas coisas. Se os nossos templos ainda são espaços machistas, onde só o homem tem espaço no presbitério ou no púlpito, se as nossas liturgias são todas masculinas, machistas, presididas apenas por homens, que chegue o momento em que o templo seja outro, seja em espírito e em verdade, nos vários espaços coletivos de reflexão. Que o templo de busca de Deus, de reflexão, de comunhão, seja também em cada mulher que se reúne com outras mulheres para rezar, para ler o texto bíblico, para pensar nas soluções de suas vidas. Não apenas nos espaços religiosos liderados por homens. Que as nossas companheiras, que as nossas irmãs sejam mais valorizadas, deixem de ser apenas a mão de obra nas várias igrejas. Vocês podem cuidar das pastorais e do espaço litúrgico, mas a presidência é dos homens. Que a gente possa encontrar na água viva de Jesus a quebra desses preconceitos. Preconceito de gênero, preconceito de raça e os preconceitos religiosos. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, junto aos irmãos e às irmãs que sofrem.
A relação disso com a própria campanha da fraternidade, que a gente vem celebrando, refletindo, pensando nas várias comunidades, ela é bem clara. Se a gente está falando das mulheres, se a gente está falando da força que Jesus reconhece nelas, pedindo-lhe água para também lhe dar água, a gente precisa lembrar que os lares mais afetados pela fome são os lares chefiados por mulheres. Pela série de coisas, pela divisão do trabalho, pelos assédios, por tudo que as mulheres sofrem a ponto de ter de deixar para cuidar dos seus filhos e ter que se virar em bicos, porque não podem deixar os seus filhos em lugares seguros, porque as nossas cidades e estados ainda não garantem creches suficientes para as nossas crianças, porque os companheiros, porque os ex-companheiros ainda não se responsabilizam integralmente pelo cuidado, pela criação, pela formação e pelos recursos de seus filhos. Porque essas mulheres sofrem preconceito, inclusive por serem mães. Então são nesses lares chefiados por mulheres onde a fome chega mais rápido, ataca de maneira mais difícil, mais dura. É uma grande realidade, mães, mulheres desnutridas, vivendo em insegurança alimentar por ter que prover para os seus filhos. É a estas mulheres que a água da fonte de vida precisa chegar. É a estas mulheres que a campanha da fraternidade precisa atingir com as nossas comunidades, com os sindicatos, com as pastorais, com os conselhos de moradores, com todos os espaços onde a gente está refletindo a campanha da fraternidade. Os verdadeiros adoradores estão em espírito e em verdade. Ou seja, estão na verdade, estão nas realidades do nosso povo, estão em espírito, movendo-se misericordiosamente para estar perto de quem precisa. Que o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, e essa mulher que não tem nome porque representa todas as mulheres, que esse diálogo ajude a gente a pensar que tipo de comunidade religiosa a gente é junto às nossas companheiras, que tipo de sindicato a gente é com as nossas colegas, que tipo de pastoral a gente é com as nossas irmãs, que tipo de família a gente é com as nossas esposas, filhas, mães, tias, primas, enfim. Que tipo de sociedade a gente é junto com a mulher trabalhadora, com a mulher negra, com a mulher de terreiro, com a mulher trans, com a mulher marginalizada. Que tipo de comunidade a gente é com as mulheres enfermeiras, que deram força, luz e deram água viva, fresca para todos e todas nós durante essa pandemia. E eu estou lembrando delas porque hoje aqui em Recife elas entraram em greve. Elas e os companheiros enfermeiros também, obviamente. A enfermagem entrou em greve, está lutando por salário, por emprego digno, por não ter que ter mais de 2 vínculos para poder viver e assim dar qualidade de vida também ao seu trabalho, servir melhor aos nossos doentes. Que esse texto bíblico, que esse evangelho anime a gente a superar todo tipo de machismo, para que a gente possa estar juntos das nossas companheiras em várias lutas, seja no machismo que está nas igrejas, seja no machismo que está nos postos de trabalho, em casa, na rua, em todas as formas de assédio moral, sexual, simbólico, todo tipo de violência. Que esse texto bíblico, a gente possa voltar nele durante essa semana toda, para refletir dentro do deserto quaresmal que a gente está vivendo, em busca da água viva, como é que a gente pode reconhecer a fonte de água viva, fortalecendo, contribuindo, ajudando a luta de nossas irmãs. A primeira forma, penso eu, é ouvindo, é não falando tanto. Ninguém precisa dizer para as nossas companheiras como elas devem agir. A gente precisa ouvir
e se colocar para estar junto, como numa grande sociedade onde homens e mulheres vivem juntos, e a gente pode chamar essa sociedade de reino de Deus. Por fim, é sempre bom aquilo que a gente recebe de sugestão que vem de vocês. O nosso irmão Arthur, ele participa com a gente, ele celebra com a gente aqueles 5 minutos de prece pela saúde da classe trabalhadora, que no decorrer da semana a gente celebra também aqui no nosso canal MTC. E ele deu uma sugestão, ele dizia: Valmir, seria bom a gente terminar essa reflexão, que disse ele que gosta muito, com uma prece, com uma poesia, com uma oração, com algo que dê poesia a essa reflexão. Eu acho que é como se Arthur estivesse dizendo para a gente já tem a conversa entre a samaritana e Jesus, que é a reflexão. Falta depois oferecer a água, a fonte de água viva, que é a prece, que é o que dá poesia a essa nossa reflexão. Arthur, obrigado, viu? A gente vai tentar seguir semanalmente essa tua sugestão e terminar com algo que dê poesia orante, mais do que oração, que dê poesia orante a essa nossa reflexão. E por isso, falando de água, falando desse símbolo tão bonito e feminino que é a água, eu lembrei do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. A gente conclui rezando esse cântico. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos. E pessoa alguma é digna de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã luz e as estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminastes a noite. E ele é belo, é jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Amém. Uma saudação especial a todas as companheiras. Em especial aqui quero falar das companheiras enfermeiras que estão em luta. Muita saúde, muita paz, muita força. Vocês, companheiras samaritanas, sempre perto do poço, buscando água viva para regar esse mundo todo que é tão seco, que é tão deserto. Muita saúde e muita paz. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia
Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia. Chamareis os que estão longe, e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos. Ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu. Tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor,
o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.